Frederico Mesquita, 12:14. Temos convidados, temos entrevistas e temos temas importantes para abordarmos a partir de agora, Fred. É isso, Renato Correia, com muita satisfação nós estamos recebendo nos nossos estúdios, aliás, gente, é TV, Rádio Cultura, né? Enfim, vamos lá, vamos nos alinharmos aqui, Renato Correia, até porque a gente tá aqui com essa primeira semana já no YouTube, vou ficar do lado de Renato Correia pra gente até alinhar as nossas câmeras aqui. E estamos recebendo agora aqui, Renato Correia, a Carla Silva Teixeira, que é bióloga, é doutora em microbiologia pela UFLA e fundadora da Biominas Green Solutions. E a gente também está recebendo o Eurico Pousa, que é proprietário da Copyy e sócio da Biominas. Sabe por que eles estão aqui hoje, Renato Correia? Porque com muita satisfação nós teremos lá uma representante aqui de Lavras na COP30, esse evento tão importante que vai reunir aí vários países do mundo todo em Belém, para a gente falar realmente da questão do clima, para a gente tratar sobre o nosso meio ambiente. Primeiro, e eu até a chamava de professora Carla, mas porque, obviamente, com o conhecimento que tem, por ter essa indicação de representar a todos nós na COP30, eu digo que a senhora tem muito conhecimento a passar para todos nós. E aí, obviamente, é uma mestre. Carla, vou chamá-la assim. Se for doutora, eu posso te chamar de doutora, inclusive. Carla, seja muito bem-vinda ao nosso Revista da Cidade e também o Eurico está aqui conosco. Satisfação recebê-los aqui no nosso programa hoje para mais de 150 cidades, para 1 milhão de pessoas acompanhando a gente, não somente em áudio, mas agora também em vídeo no nosso canal do YouTube. Boa tarde. Boa tarde, prazer estar aqui, poder compartilhar um pouquinho dessa trajetória, né? Não só a minha trajetória como pessoa, né? Profissional, mas também a trajetória da empresa, da Biominas, que entrou, né? Que entrou nessa história e que está entrando na COP30, né? Seja bem-vindo, Eurico. Boa tarde para você. Conversamos e estamos aí há quanto tempo, cara? Quase 2 anos. Né? Quase 2 anos, estamos aí com alguns trabalhos, atendemos mineração, outros setores também, que a Carla pode falar melhor aí. Eu falo que eu sou o diretor de elenco. Eu reúno os talentos e aí tendo talento, motivação, tudo flui. São aqueles investidores anjos, não é isso, meu caro Eurico? Seja bem-vindo, a Carla aí também. Há uma coincidência aqui, COP30 com COP30, né? Podemos até dizer... Opa, maravilha. Vou falar da Copyy, porque o Eurico é muito conhecido no meio empresarial, atende Brasília, atende aí boa parte do Brasil e abriu esse leque aqui com a Carla com a possibilidade de produzir resultados. Você é um empresário de sucesso, Eurico, e até acompanha a nossa programação. Eu até fico feliz com isso, de tê-lo aqui conosco, dentro da sua agenda atribulada. Diga para nós um pouquinho dessa sua trajetória, até chegar aqui a Carla com esse projeto interessante há cerca de 2 anos. Renato, nós chegamos em Lavras em 2003 e aí nós chegamos com a Copyy. Hoje nós temos 3 empresas em Lavras. Temos a Copyy, temos a Webprinter, a Biominas, 4 empresas. E temos a YMob. Em Brasília também nós temos 2 empresas, a Tecnolta e a Windoc. Então hoje, por Lavras, nós atendemos cerca de 10% das prefeituras do estado. E em Brasília nós atendemos praticamente a Secretaria de Saúde de todo o DF. E a Carla, quando nos chegou com a proposta para nos vender uma proposta de carbono, eu achei interessante, nós conversamos e aí a Carla, que é uma doutora, né? Nós começamos a Biominas e hoje, na estrutura nossa, nós temos a Carla doutora e mais 4 doutores. Nós estamos fazendo os projetos aí, já estamos fazendo projetos e tem muita coisa para chegar ainda. 10% dos municípios mineiros, são isso. Quase 100, 853, estamos aí com 80. 86, para te falar praticamente o número certo. Olha a importância de uma empresa de Lavras que trabalha de forma silenciosa. E a Copyy é aquela que deu start, porque até então você era um representante de uma das fabricantes. E posteriormente, dentro daquilo que lhe reservou as oportunidades, Eurico, você abraçou e tem esse leque de empresas hoje. Exatamente. Nós chegamos aqui, Lavras não tinha essa mão de obra. Eu trouxe o pessoal de fora para formar lavrense. Hoje, 100% da nossa mão de obra é formada em Lavras. Então nós temos muito a agradecer a Lavras nos recebeu muito bem e estamos aí trabalhando. São quantos colaboradores? Hoje o total são 74. 74. Me chamou a atenção, o YMob é de mobilidade urbana também, você está inserido dentro? O que seria? A YMob é uma empresa imobiliária. A imobiliária? Especializada em venda de imóveis. Venda de imóveis. Então você está partindo também para essa área, diríamos, de expansão imobiliária aqui na região e também no nosso município.
Carla, vamos falar um pouquinho. O Fred iniciou um bate-papo com você dentro de uma proposta inovadora. Imagino quando chegou aquele convite e a formalidade para você participar da COP30, porque o mundo vai estar voltado ali para Belém já nos próximos dias e ser com uma lavrença, um representante. Dentro daquilo que eu sempre trago aqui, além do foco da entrevista, fala um pouquinho da sua trajetória, Carla, de onde você vem, né, a sua proposta como bióloga, até chegar aí com essa conquista de representar a nossa cidade e a região lá na COP30. Sim, bom, eu sou bióloga, né, por formação, fiz mestrado, doutorado na UFLA, já fui secretária de meio ambiente, então tenho uma experiência, assim, em diferentes áreas, né? De 2021 para 2022, eu resolvi mudar completamente, assim, e empreender. E aí, dentre as opções de empreender, surgiu essa ideia, né, de abrir, além de empreender em uma área inovadora, que seria consultoria em ESG. Ainda não é uma área totalmente, assim, desbravada, mas eu quis empreender nesse setor. E desde então, né, a gente vem trabalhando. Em 2024, né, o Eurico também entrou como sócio para trabalhar com a gente. E nesse ano de 2025, né, como o Eurico citou, a gente atende empresas de vários setores. Hoje a gente trabalha com a mineração, agronegócio, transporte e logística, empresa de tecnologia, construção civil. Então hoje a gente atende empresas de diferentes setores, né? Em Lavras, em São Paulo, em Belo Horizonte. Brasília. E nesse último ano, agora, né, em 2025, eu fui, né, passei por uma seleção e sou delegada, né, representante do setor privado de Minas Gerais. E aí eu comecei a integrar diversos debates, né, e trabalhar na construção de políticas relacionadas ao meio ambiente e clima. Então, em maio, né, eu participei da Conferência Nacional de Meio Ambiente, que aconteceu em Brasília. A gente ficou lá durante 4 ou 5 dias, trabalhando na construção, né, da Política Nacional de Meio Ambiente e Mudanças Climáticas. Depois participei ali de outras, da elaboração de outras políticas. Mês passado eu fui ali para finalização da política de bioeconomia. Então, várias outras políticas. E aí, no mês retrasado, abriu uma chamada para que empresas, né, pudessem se candidatar a participarem da COP30 para a Blue Zone, né, que existem 2 zonas, a Blue Zone e a Green Zone. A Blue Zone é a zona mais restrita, é a zona que apenas delegações podem participar. Então, ali é a área que é controlada pela ONU. Então, só os países, só as delegações, chefes de Estado, onde ocorre mesmo onde ocorrem as negociações. É a área mais restrita. Então... E a mais nobre também, podemos dizer, né? Sim, é a mais assim, complicada mesmo de se participar. E aí eu me inscrevi. E como a gente já tinha toda essa trajetória, até com a Biominas, nós fomos um dos selecionados. Então aí a gente vai estar lá na COP30, a gente vai ter acesso a essa zona, né, a Blue Zone, participando como setor privado, né, representando a Biominas, né, então como setor privado, representando a Biominas ali e tendo, né, a oportunidade de discutir essas questões, né, num evento de tamanha relevância. Então, aqui de Lavras, né, do sul de Minas, tendo essa proporção, né, tendo a oportunidade de estar lá numa área tão restrita, né? Então, são delegações. Então, eu faço parte da delegação do Brasil. Existe a Green Zone. A Green Zone, todos podem participar, todos podem ter acesso. Já a Blue Zone, não. Então, realmente é uma oportunidade ímpar, né? A Biominas, ela tem uma sede, tem uma estrutura, ela é virtual, ela desenvolve aqui. Nós temos um parque tecnológico que está aí aberto a essas novas tecnologias, Carla.
como é que desenvolve o trabalho de fato aí? Tem um laboratório, tem colaboradores? Hoje nós estamos pleiteando um espaço lá no Parque Tecnológico e nós atendemos muito com consultoria nas empresas, né? A gente vai até as empresas e atende as consultorias nas empresas e a gente trabalha muito à distância, né? A gente faz projetos, né? E faz essas entregas dos projetos e a gente tem uma equipe, né, multidisciplinar e a gente vai trabalhando conforme as demandas das empresas. Bom, e essas empresas, a gente imagina que nesse mundo elas estão sendo, diríamos, monitoradas, acompanhadas. Às vezes o processo inicial até entrega, ali tem o resultado de produtos e serviços. Sim. E há um rastreamento, há uma preocupação dessas empresas em mostrar todo um ciclo que existe, né, para que se mostre que elas estão preocupadas com o meio ambiente. Exatamente. Hoje as empresas elas precisam ser ambientalmente corretas, né, socialmente justas e economicamente viáveis, né? Então, quando a gente trabalha o ESG, é basicamente isso, né? Como que anda a questão ambiental dentro da empresa? Como que ela está impactando? Como que a sua atividade impacta o meio ambiente? Como que ela trabalha as questões sociais? Ela lida bem com seus colaboradores, com a comunidade ali ao redor? E o que a gente precisa pensar? A economia da empresa, né? Nenhuma empresa sobrevive se ela não vende ou se os custos dela não forem reduzidos ali durante o processo, né? Então, tudo isso é importante. Nós temos os municípios, que muitas das vezes têm as suas peculiaridades. Nós temos aí a extração de minerais aqui no nosso estado, nós temos outras que às vezes utilizam o meio ambiente e produzem. Por exemplo, nós temos balsas que extraem areia. A gente tem uma infinidade de atividades dentro de, às vezes, um setor público. Vocês também estão buscando fazer esses estudos, essas consultorias, já que o governo ele incentiva. Nós temos um incentivo aí de um selo verde, até para que se tenha descontos, ou até mesmo se aplica bônus para esses municípios, Carla? Então, a gente ainda não teve entrada em municípios, mas realmente existe um selo verde federal, ele ainda não foi finalizado, ele não saiu como o selo verde, mas alguns municípios já utilizam alguns itens para licitação, então as empresas precisam ter alguns critérios, né? Agora você citou aí a mineração, né? Que estão em alguns municípios. A gente atua na mineração em um município que a fonte de renda ali é basicamente da mineração. E aí, só para vocês entenderem a relevância do trabalho da Miominas ou da sustentabilidade hoje em dia, o minério, por exemplo, existe um valor pela emissão de carbono. Então, se o seu minério tem uma menor emissão de carbono, ele vai ter um maior valor dentro do mercado. Então, essas questões hoje, elas são muito relevantes, né? E a gente consegue trabalhar isso. Hoje a Biominas faz um inventário de emissões de carbono. A gente consegue levantar quanto de emissões as empresas têm durante um ano inteiro, né? Então, tudo isso a gente consegue fazer. Então, e isso está sendo muito levado em consideração. Que eu vi até ontem uma matéria muito interessante sobre exatamente esse assunto. Porque, historicamente, as fábricas de cimento estão entre as mais poluentes, né? E a indústria do cimento está fazendo agora investimentos para mudar um pouco esses procedimentos para poluir menos. E essa matéria falava exatamente sobre isso, que as obrigações ambientais viraram metas do setor. Sim. Né? Até o Eurico pode falar que quer atingir até 2050 a chamada neutralidade nas emissões de carbono, ou seja, isso dá uma tranquilidade maior para a gente, porque antigamente aquela história, vamos explorar, e como a gente infelizmente tinha aquelas conveniências de ligações até com pessoas do Poder Público Federal e as coisas iam passando. E aí vinham tragédias como essa, por exemplo, de Brumadinho, né, de Mariana, e isso ficava, infelizmente, como a gente tem visto, né, com as impunidades, uma multa que às vezes era aplicada para uma Vale da vida que não faz muita diferença para ela. E quando a gente para pensar que esses rejeitos, por exemplo, no Canadá, eles não podem ser líquidos absolutamente. Lá elas nem operariam se fosse dessa maneira. E quando a gente também vai trazendo à tona e vai entendendo que agora o processo está mudando e que a gente tem que controlar esses poluentes e que as empresas serão responsabilizadas ou
talvez nem atuarão, vocês, por exemplo, podem trabalhar e ajudar nesse controle, dá para nós uma sensação de que a gente pode mudar. Tanto que a COP30 vai falar muito sobre mudanças climáticas, e Carla e Eurico, deixo à vontade também, tudo isso é muita responsabilidade do ser humano. Sim. A gente está tendo um encontro de estatística agora aqui, da Mineiro de Estatística na UFA, que está definindo, que eles estão ali dialogando e obviamente discutindo sobre como os números podem nos ajudar nas mudanças climáticas. Exatamente. Ou seja, a nossa sociedade está voltada. E que bom que a gente está preocupado com tudo isso, né, cara? Sim, e quando a gente trabalha, logo após a gente fazer esse levantamento de quanto a empresa emite, né, por ano de gases de efeito estufa, logo em seguida a gente parte para isso. É para fazer um relatório para criar metas de redução. E aí entra essa parte da estatística. A gente quer alcançar a neutralidade até 2030, até 2050. E quais são as atividades, o que a gente precisa fazer, quais são os processos para a gente alcançar. E a COP30, ela também vem justamente delimitar isso, né? Quais são as metas climáticas? Todos os países vêm com as suas metas, trazem as suas metas. E essas metas, elas são determinadas também para as empresas. As empresas precisam trabalhar essas metas para a sociedade, para trazer maior benefício para a gente, que é a população, para eles, que são empresas, porque no final das contas, isso vai gerar uma maior economia para eles também. E o que a gente maior lucro para eles. Mais na Europa, né, essa consciência ambiental, nas escolas e mesmo nas empresas, a gente vê aqui. Tanto que nosso país está sediando um evento com quase 200 países aqui. E enfim, a gente fica mais tranquilo, porque que bom que a gente está pensando nisso, de fato, que a gente está mudando essas perspectivas, né, Renato? Sem dúvida. Cara, eu estou imaginando aqui, a gente vê a preservação do meio ambiente, tudo aquilo que envolve a natureza, e a gente não se dá conta, Eurico, e quem está nos acompanhando, do que representa, por exemplo, a nossa pecuária. Eu outro dia até abordei isso aqui, nós temos 238 milhões de cabeças de gado no Brasil, que produz efeito estufa, que produz o metano, e que acima de tudo tem ali para produzir 1 quilo de carne. Nós precisamos de 15 mil litros dentro da cadeia, dentro do plantio, até a alimentação do gado, até o abate. Então, são estudos que muitas das vezes passam despercebidos, e a gente sabe que isso tem importância também, dentro de um processo, diríamos, mais amplo aqui da COP30. Sim, mas a gente tem o nosso agro brasileiro, né? É um agro muito sustentável. Então, a gente tem vários estudos, até eu não vou falar muito sobre essa questão da pecuária, senão eu posso falar besteira, mas existem muitos estudos, sabe, que envolvem essas questões para tornar esse sistema sustentável. Então, a gente tem um agro, a gente tem questões relacionadas a solo, a café. A gente tem várias atividades ali dentro do agronegócio que é muito sustentável. Então, antigamente não, ainda existe, né, uma discussão ali entre agronegócio e preservação ambiental, que não deveria existir, porque no Brasil a gente tem as duas coisas que caminham muito bem juntas, né? Porque algumas pessoas enxergam que o Brasil ele tem que preservar a sua floresta porque a gente precisa da floresta. Em contrapartida, o Brasil ele precisa produzir alimentos porque a gente precisa da produção de alimentos do Brasil. Não, o Brasil pode ter as duas coisas. Eurico, você estava falando que chegou até a Carla com o projeto que fez com que você fosse motivado a estar presente. Há uma interface das suas empresas, alguma delas com a Biominas especificamente, que fez com que você fosse determinado, falou, isso aqui eu consigo agregar alguma coisa a outras empresas que eu tenho? Tem sim. É a questão do crédito carbono. Hoje, todo equipamento que chega para mim, ele já tem uma parcela que eu tenho que pagar pro crédito carbono. Então, nós começamos a ver isso. Se você observar hoje no Mercado Livre, quando você compra uma mercadoria, um eletrônico, tem lá uma célulazinha. Se você quer pagar o carbono que aquele equipamento está devendo pro sistema. Então, nós começamos a verificar isso e vimos também como nós participamos de muitas estações, que as estações iam começar a cobrar essa questão de crédito carbono, meio ambiente, ESG. Então, nós seguimos e eu vi que tinha potencial.
Então nós começamos a conversar com a Carla, daí nós criamos a Biominas e estamos aí começando, já tem 2 anos, né, Carla? Vai fazer 2 anos. E eu, como agora tenho muito começando. conhecimento, eu sou de Itaúna, né? Tenho muito conhecimento com os mineradores, nós conseguimos colocar bons trabalhos nas mineradoras. E quanto à questão, você falou de sede, hoje a sede da Biomina, a sede onde tem estrutura para reunião, está no prédio da Copuai. Era ali na rua Major Delfino, né? Delfino de Souza. Delfino de Souza, aí nós passamos ali para a sede da Copuai para ficar tudo mais perto, tudo mais integrado ali. Bem próximo de onde nós estamos aqui. Muito próximo. O Eurico falou que é de Itaúna, no centro-oeste de Minas. Nós temos lá várias siderúrgicas, né? Naquela região Várias de Divinópolis, siderúrgicas, muita Itaúna, mineração. Pará de Minas. Itaúna hoje eu acho que deve ser um dos maiores polos de mineração hoje, com mais empresas, né, Carla? Itaúna, ali a região de Itabirito, aquela região ali. Ali é o quadrilátero ferrífero, né? Aquela região ali. Bom, Lavras, o Fred, outro dia nós estávamos aqui entrevistando o secretário de Desenvolvimento Econômico do nosso município e podemos perceber como é que Lavras, ela se estende mais do que as suas escolas. Tem muitas atividades que estão, diríamos, quase que ocultas e precisando ser divulgadas. Tem muitos projetos, nós temos estruturas montadas, a prefeita Jussara nos trouxe as informações aqui, vários projetos interligados entre Unilavras, Fadiminas, também UFLA, até a própria Fagamon. Nós precisamos aproveitar essa mão de obra que está aqui em formação, muitos jovens, parque tecnológico, estrutura geográfica, hotéis em expansão. Você que está aí no mundo do business, né, no mundo dos negócios, Lavras, Itaúna é uma cidade, diríamos aqui, com a população quase que igual a de Lavras. Lavras desenvolveu nos últimos anos, você está aqui já há algum tempo, absurdamente. Lavras eu falo que é um polo que tem muita oportunidade. O Lavras ela te dá condição de você trabalhar, te dá condição de você formar equipe. Hoje, por exemplo, o grupo Copuai, hoje nós estamos com desenvolvedores dentro da Copuai, nós estamos com um projeto da medicina voltada para autismo, para o autista que tem um grande grau, ele se comunicar. Hoje nós temos aqui, que é o segundo no Brasil, nós temos o segundo software de sala interativa. São salas de aula que são para alunos. Os alunos interagem ali como se estivesse num tablet. Só que essa tela, ela tem 1,5 por 3. Então são telas interativas onde aquilo segura a atenção do aluno. O aluno não tem mais paciência de ver o professor escrever lentamente com giz. É uma lousa digital? É uma lousa digital, interativa, mas com 1,5 metro de altura, com 3 de largura. Então, e o seguinte, e essa lousa não quebra. Essa lousa é um software que é transmitido através de um projetor que vai numa superfície rígida e ali você pode fazer o que precisar. É um tablet do tamanho gigante. Então, ou seja, as lousas tradicionais com giz... Acabou. E outra coisa, e agora acabou. O problema é o seguinte, as lousas menores, 65, o aluno que estava lá atrás não enxergava. Então, nós buscamos em Portugal um software, nós estamos com o desenvolvedor dentro da Copuai e a gente já faz, por exemplo, Coqueiral. Coqueiral é uma cidade que hoje tem 27 lousas, 27 salas interativas. Nós temos Caxambu, nós temos Cambuquira, brevemente vamos ter em Lavras. Coqueiral não é... Isso é feito através de locação ou através de aquisição? Aquisição. E assim, chama muita atenção. Lá em Coqueiral tinha algumas professoras que já estavam há mais tempo. Eu não consigo mexer, aí daí a pouco já mandou vídeo. Nossa, ficou muito interessante, que eu já preparo a minha aula, já chego aqui, a lousa gira. Eu não entendi, só o professor rolar a tela, então é muito interessante. Alô, Coqueiral, que nos ouve agora. Parabéns a quem está com essa visão futurista. Já no atual momento, Lavras ainda vai ter. Vai ter, com certeza. Eu acho interessante isso, Fred, você chegar numa sala de aula dentro dessa nossa tecnologia e fazer com que se tenha, né, tudo ali já pronto. E mais do que isso, motivador. Eu acho que o que motiva o aluno e a aluna também acompanharam aí um conteúdo de uma aula. E, inclusive, esse software nosso, ele vai ter uma diferença agora, e tudo que estiver sendo transmitido na lousa lá na frente, o aluno, se tiver o tablet, vai estar espelhado. Então, o aluno pode ver a lousa e pode trabalhar aqui. Então, se tiver algum quiz, o aluno responde no próprio tablet dele e vai aparecer lá. A tecnologia na palma da mão. E sem contar também que pode ser transmitida a aula via WhatsApp. Se o aluno está em casa, não tem condição de ir, ele pode entrar no WhatsApp, ele vai ver a aula ao vivo. Ele pode ver o conteúdo da aula e, ao mesmo tempo, se quiser, pode ver os alunos como estão trabalhando. Essa tecnologia
é desenvolvida em Portugal, trazida pela Copwire, pelo seu grupo e já presente aqui em algumas cidades. Isso. Essa tecnologia é de Portugal. Nós compramos o código-fonte e hoje nós temos desenvolvedores, porque você tem que estar sempre trabalhando ali, dentro da Copwire, para fazer isso ser mais ágil. Eu vou intervalo, Fred, me perdoa aqui porque eu tô com um bloco já sendo chamado e nós vamos continuar conversando, trazendo essas novidades para que a gente consiga atualizar o nosso ouvinte, uma empresa que é nascida, criada, idealizada aqui pelo Eurico e que hoje tem a Carla como uma das parceiras com a Biominas, que vai estar na COP30 agora em novembro. Nós vamos voltar com um rápido intervalo. Os principais fatos em tempo real. A informação ao seu alcance. Revista da Cidade. Volta já. Para mais de 100 cidades, 96.5. Copa Rex, 70 anos. São 13 equipes com a maior premiação da região. E a maior edição de todos os tempos da primeira divisão de Lavras. E a Rádio Cultura te leva pra dentro do campo com transmissão ao vivo. Em 96.5 FM e também nas plataformas digitais. É a história do futebol lavrense sendo escrita. Copa Rex, 70 anos. Oferecimento. Supermercados Rex, 70 anos. Sempre tem uma loja bem pertinho de você. Governo de Lavras, trabalho e amor por Lavras. Nutrile Alimentos, nutrindo laços. Cicobi Copermec, mais que uma escolha financeira. E San Carlo Clube Residência, mais que um lar, um clube de morar. Futebol na cultura é emoção pura. A prefeitura está trabalhando muito e Lavras tá cada dia melhor. As obras da UPA Zona Norte estão a todo vapor. Lavras tá cada dia melhor. 3 PSFs rurais foram requalificados para cuidar de quem precisa. Lavras tá cada dia melhor. O PSF no Serra Verde já está pronto para atender você. Lavras tá cada dia melhor. Lavras tá cada dia melhor. Governo de Lavras, trabalho e amor por Lavras. E agora uma dica para você que está sonhando com a carteira de motorista. Na Autoescola Digital, você aprende com quem realmente entende do assunto. Profissionais qualificados, atendimento personalizado na maior rede de autoescolas de Minas Gerais. Ah, e sabe o melhor? Achou mais barato? A gente cobre a oferta para não pesar no seu bolso. Então, bora dar o primeiro passo? Autoescola Digital, de segunda a sexta, das 7 da manhã até as 8 da noite. Rua Firmino Salles, 669, no centro de Lavras. Ou chama no WhatsApp 359-9720-6140. Autoescola Digital. Deixe sua marca no mundo. Venha ser o próximo aprovado. Começou a semana do Suplemento Farmácia Indiana. Para você atingir o máximo dos resultados economizando. Creatina Integral Médica Monohidratada, R$ 79,99. Barra Bold Tube, 40 gramas, leve 2 por R$ 8,99 cada. Bebida Iupro 250 ml, leve 4 por R$ 6,99 cada. Cafeína 120 cápsulas, Health Labs, R$ 45,90. Creatina Dux monohidratada, R$ 79,90. Farmácia Indiana, cuidar de você é o nosso propósito. Quer comprar um carro? Eu vou te falar. Andrade Veículos vai te ajudar. Andrade Veículos, toda garantia. Compra, vende, troca e também financia. Andrade Veículos, credibilidade, transformando sonhos em realidade. Andrade Veículos, seu próximo carro está aqui. Venha nos visitar e sair com o carro dos seus sonhos. Na Raimunda Marques Guimarães, 1552, Jardim Glória, em Lavras, Minas Gerais. Telefone 35-38-22-4362. Você sonha, a gente realiza. Andrade Veículos. Sua visão em boas mãos, pode confiar. Óticas Santa Luzia, qualidade e confiança sempre pra cuidar. Pode enxergar. Óticas Santa Luzia, cuidamos da sua visão pra você brilhar. Óticas Santa Luzia, qualidade, garantia sem igual. Aqui o seu olhar é especial. Autenticidade, cuidado e precisão. Óticas Santa Luzia, a melhor pra sua visão.
Lavras, Nepomuceno, Perdões e Bom Sucesso. Ótica Santa Luzia, a gente espera por você. Dia mais barato da semana nos Supermercados Rex. Cerveja Petra 473 ml 3,38 no Clube Rex. Beba com moderação. Contra filé Friboi quilo 44,90 no Clube Rex. Filezinho Perdigão 1 quilo 18,90 no Clube Rex. Molho Heinz 240 gramas 2,49. Leite Italac com tampa 1 litro 3,99 no Clube Rex. Lava roupa Tixan 3 litros 22,90. Economia garantida é nos Supermercados Rex. Você está ouvindo na Rádio Cultura de Lavras, revista da cidade. Os principais fatos em tempo real. A informação ao seu alcance. De volta, 1 hora, aliás, quase 1 hora, faltando 16 minutos para as 13 horas. Nós estamos aqui batendo um papo com a bióloga Carla Silva Teixeira. Ela que é doutora pela Universidade Federal de Lavras, fundadora da Biominas Green Solutions. E ela é oficialmente selecionada como delegada representante do setor privado para a COP30, que acontece em novembro em Belém, no Pará. E também com ela o empresário Eurico Pousa Júnior, ele que é da CopY, é o CEO aqui de um grupo de tecnologia de Lavras, tem alcançado cada vez mais cidades, não só em Minas, mas em todo o Brasil, batendo papo com eles a respeito, né, do trabalho que eles desenvolvem e conhecendo um pouquinho mais do que aquilo que a região vem ganhando com esse trabalho. Fred? Eu queria perguntar para Carla o seguinte, conseguiu uma acomodação lá barata, porque parece que é o grande problema hoje lá, Carla. A gente tinha ali 169 países, né, que confirmaram que viriam, mas até então havia uma dificuldade pelo superfaturamento, né, que os hotéis, enfim, estavam propondo para os outros países. A gente lamenta, porque afinal de contas um evento grandioso que coloca o Brasil de fato no cenário do mundo, que está preocupado obviamente com as questões climáticas, sediando um dos maiores eventos que o país, né, teve a oportunidade de conseguir nos últimos anos, e a gente colocar uns entraves como esse, eu acho que não é o momento a gente parar para pensar numa questão. É interessante a questão econômica, né, para Belém, enfim, para o país, mas eu acho que essa não deve ser a prioridade. Tanto que o governo federal começou a intervir nisso aí, para que a gente não seja um entrave, né, Carla? Mas e aí? Conseguiu lá, de uma certa forma, para que possa ficar, de fato, para ser a delegada lá, representando Lavras e a região e o Brasil, obviamente, na COP30? Graças a Deus. Eu tenho uma amiga que mora lá. Nós estudamos juntas, fizemos mestrado e doutorado, e o ano passado ela passou para ser professora universitária lá na Federal. E aí facilitou muito. Então ela mora ali a 2 quilômetros de onde vai ser o evento, então ficou bem mais fácil. Mas realmente eu tenho amigos, né, que também foram selecionados, que até então não conseguiram ainda encontrar um local para ficar. Os preços estão exorbitantes, mas o local realmente é um local que não teria uma estrutura para acomodar um evento dessa proporção. Barcos estão sendo colocados à disposição para ficarem alternativamente. Sim, como acomodações nesse período. Não é uma alternativa, é mesmo, né? Tem delegações enormes ficando nos navios, nos barcos, eles vão mesmo ficar lá. Inclusive casas, né? Residências estão sendo... As pessoas se ajuntam na casa do parente para alugar a casa. E é natural que um evento como esse, que traduz aí em investimentos, né? Dólares, euros, as pessoas busquem fazer com que haja ali uma renda chamada alternativa. Sim, exatamente. Sim. Eurico, você pretende também fazer parte de forma ali como um visitante, mesmo dessas dificuldades que nós estamos apresentando? Não, eu na verdade, eu estou embarcando amanhã para a China. Aí eu fico lá até dia 15, mais ou menos. Então eu estou lá vou justamente para a terceira fase, porque eu vou todo ano eu vou para a primeira fase. Esse ano eu vou para a terceira fase, que é a fase de medicina e educação. Então agora eu estou trazendo agora a parte de medicina. O que nós podemos adiantar dessa sua viagem, que vai colher frutos aqui para o seu trabalho? Eu vou fazer contato, eu vou visitar pessoalmente 2 fábricas que trabalham com monitoramento de imagens médicas, e vou também fazer um contato com uma empresa que dentro da ambulância não vai precisar ter um médico. Então todos os equipamentos vão estar ligados. Tem um software, monitoramento, e vários médicos de várias especialidades vão poder
falar aí com o atendente, com o enfermeiro, o que se deve fazer. Então não vai ter aquela obrigação de ter um médico ali dentro da ambulância. Então vai poder administrar bem. Mas é um longo processo, porque você tem processo com a Anvisa, você tem processo, você tá aí chancelando tudo. Igual nós já temos também, nós temos um software que foi feito aqui em Lavras, que é para autistas. Então, você tem um tablet, o autista tem problema com comunicação, ele vai, aperta lá um item, estou com fome. Ah, não gostei disso, quero virar, quero fazer isso. E nós estamos fazendo isso também para cuidadores, porque às vezes tem pessoas que têm uma pessoa idosa que está em casa, acamada, e não tem condição de ter um cuidador. Então, nós estamos precisando em fazer isso para o idoso que tem condições de apertar algum item ali, ele fala, olha, estou passando mal, preciso disso, quero me virar. Pode vir aqui em casa? Não estou conseguindo. Essas coisas para a gente facilitar aí o dia a dia das pessoas. Tecnologia pura. Nós temos que fazer alguma diferença. Poxa vida, China. O Erlan Araújo, nosso diretor de jornalismo, diretor da Rádio Cultura, os cumprimenta e parabeniza aqui, viu, Carla, viu, Eurico, pelo trabalho que realiza. Certamente Lavras deve muito a vocês que vêm de fora, ou no caso aqui do próprio Eurico. E eu me lembro aqui, fazer um parênteses aqui do Aníbal. Aníbal. Nosso querido e saudoso Aníbal. Chegou mais ou menos na mesma época dele aqui, Eurico? Cheguei uns 4 anos depois. Uns 4 anos depois. Ele até me ajudou um pouco no começo. E você desenvolveu de uma forma, assim, diríamos, muito ampla, né? Você buscou as oportunidades e foi ocupando passo a passo ali, independentemente de quem está à frente da gestão das cidades. Eu disse das cidades, não é só Lavras. Acho que o mais importante, o empresário, ele ter essa visão de que você se empreende independentemente de quem está à frente, né? De qualquer cargo público. Eu falo o seguinte, nós como prestadores de serviço, nós temos que apoiar toda e qualquer administração. Nós estamos ali para prestar serviço, e prestar serviço bem prestado. Então, o pessoal costuma falar que a minha empresa às vezes é inchada. Eu falo, não é inchada. Eu tenho que ter pessoal para atender ali a contento, e se algum problema acontecer, nós temos pessoas para estar colocando no lugar. Então, essa questão de atendimento nosso realmente foi o que nos fez crescer. Porque quem contrata um serviço, uma locação, não quer ter problema de ficar esperando o técnico 2, 3 dias para resolver. E o equipamento só dá problema quando é usado, né? O equipamento, quando não é usado, ele não tem problema. Então, quando você precisa, você tem que ter. Então, isso aí eu prezo muito no nosso LA. Quando a gente fala copy-y, são copiadoras, né? Que reproduzem documentos, reproduzem de certa forma. Hoje, na verdade, o nosso equipamento, além de copiar, ele é um equipamento de entrada, onde você digitaliza. Hoje nós temos software de digitalização. Então, tem muita coisa que está ali dentro do equipamento que a gente usa. Então, todos os nossos equipamentos hoje têm HD, ele tem uma certa inteligência e nós estamos trabalhando para isso. O pessoal fala que daqui um tempo, né, o papel vai acabar. Ele não vai acabar. Ele vai diminuir um pouco, só que os equipamentos vão estar prestando outro serviço. Então, eu falo que hoje, por exemplo, nós estamos com as copiadoras, nós temos locação de notebooks, desktop, celulares. Então, a gente vai pegando algumas coisas para trabalhar dentro do nosso próprio cliente. Porque nós já temos o crachá do cliente. E o cliente precisa. Então, para cada impressora, nós temos 20, 30 notebooks. Então, essa que é a nossa posição aí, da gente estar crescendo. E eu gosto muito de empreender, eu gosto de conhecer outros produtos. Então, eu vou pegando ali os melhores talentos, vamos juntando, uma hora dá certo, outra hora dá ruim, mas vamos tentando. Eu acho que tem que tentar. Eurico, acho que a grande preocupação, aliás, vocês falavam de obviamente, questões de tecnologia. Há poucos dias, a China inaugurou um porto sem a presença de nenhum ser humano, né? Negócio impressionante aquilo lá. E isso chama a gente até para uma discussão interessante, porque há quem diga, inclusive a minha mulher em casa falou, olha, a IA vai dominar tudo, daqui a pouco a gente não tem espaço para mais nada. Você que é um cara que está dentro da tecnologia, que está propondo isso, daqui a pouco vamos exibir, inclusive, que o Eurico falou para nós, a questão da tecnologia já dentro das salas de aulas, que ele passou para nós aqui, inclusive. Pode até rodar, Breno, por gentileza, né? Já no nosso YouTube, para que você possa conhecer um pouco mais do que o Eurico estava falando dessa tecnologia já dentro das salas de aulas, né? Que estão presentes, obviamente. Mas você que está dentro deste meio, como é que a IA e a tecnologia ela pode ser associada com o ser humano? Uma coisa é fato. Quem não acompanhar isso realmente vai estar fora do mercado. É uma realidade. E eu entendo que é uma ferramenta para nos ajudar. Essa coisa de substituir o ser humano, como o próprio Exterminador do Futuro trazia os filmes, né? Que até
Acho que não me lembro a data que a gente já não teria mais seres humanos ali, porque as máquinas queriam dominar o mundo. Eu acho que não é bem por aí. Eu acho que a gente pode associar tudo isso dentro da tecnologia. Estamos aqui agora, por exemplo, ao vivo, tanto em áudio e vídeo. O coisa que há 79 anos atrás, como a idade da rádio, era inimaginável. Pode até explicar a tecnologia que está sendo exibida aqui, que você bem trouxe para nós, está no nosso YouTube. Aí nós temos aí uma superfície, né, rígida, né? E nós temos um projetor com software e uma caneta. Então, tudo que está no computador passa para lá. Então, você não precisa mexer hora no computador, você só liga. Então, essa tela passa a ser a tela do computador, do tamanho de 1,5 por 3. Então, ali você passa filme, você escreve, você faz quiz. Tudo que você faz num tablet, você faz ali. Com a questão da dimensão. Porque quando você tem ali uma lousa de 65, 75, o aluno que está atrás, ele não consegue ver. Verdade. Aqui ele consegue ver. E para o GIS não tem mais. Quando o professor, por exemplo, ele está passando lá, não entendi, ele só rola a tela. Porque a aula fica toda gravada. Se o aluno quiser, professor, manda para mim via WhatsApp a aula de ontem, é só ele enviar pelo WhatsApp. Se ele quiser assistir a aula no WhatsApp, tá ali. Então eu acho que isso aí, eu acho que demorou muito. Essa evolução do quadro negro, a gente fala que não é negro, né? O quadro negro não é negro, né? O quadro negro, ele é verde. Né? É green. Green solution, né? Então a gente fala que demorou muito. E chegou agora assertivamente e o pessoal tem gostado muito da solução. E os alunos, o Gammon tem uma sala lá, tá? Uma sala experimental com a nossa sala interativa, tá? Legal. Então, os alunos ficam presos à matéria. Porque tá falando de um assunto, já passa um vídeo. Tá falando de um país, já passa o vídeo. Tá falando de uma região, é aqui. E aí ele recorta, pega um país, coloca de um lado. É um tablet gigante. Então, isso é importante. Eu tenho 45 anos, mas na minha época a gente ficava torcendo para os livros de história para ter ilustração. Deixa eu ver como é que era a questão feudal, mesopotâmica. Hoje não, isso já mudou tudo. Então tudo eles vão ver, né, Eurico? Exatamente. Interessante. E aí também a questão da ergonomia, né? Verdade. Ergonomia, você não tem que estar assim mais, você escreve aqui e rola, né? Então pode giz, não tem todas essas insalubridades. A pessoa cadeirante, ela pode chegar, porque fica ali a 1 metro ali do chão, pode chegar e trabalhar como se fosse uma pessoa que tivesse. Também. É bem inclusivo. Então é bacana. E voltando ao seu caso aí de IA, eu sou louco com IA. A minha filha fala, pai, tudo seu IA. Eu estudo IA, eu faço curso de IA, eu uso IA todos os dias. Eu acho que a IA vai ajudar muito e ajuda. E outras profissões vão sair com a ajuda do IA. Então, hoje nós temos um grande problema com mão de obra. Um grande Verdade. problema. Hoje nós temos muito problema. Por quê? Porque hoje as pessoas não querem mais ter um horário fixo. As pessoas querem trabalhar ali quando precisarem e vai tocando. O filho do pedreiro não quer ser mais pedreiro e vai tudo evoluindo. Então, com a IA, eles falam que com a IA, várias profissões serão extintas? Não, serão criadas. Criadas, né? Criadas. Então, é muito importante. As pessoas, às vezes, enxergam a IA como uma inimiga. Não. Ela veio para ajudar. Como aconteceu com os apagadores de vela, né? Nossa, e agora a profissão? Não, já criou outras profissões. Verdade. O cara que apagava a vela já começou a fazer ali a parte elétrica e tal. Então, eu acho que tudo vai modificando para melhor. Agora, as pessoas têm que ter interesse em procurar, né? Aprender e seguir uma reta. Fala que o Brasil, de uns tempos para cá, ele caiu na questão do Senai. O Senai era muito interessante, porque o Senai pegava ali um jovem de baixa classe ali e fazia. Meus irmãos todos fizeram o Senai. Então, o Senai, o cara já saía trabalhando, né? Hoje o ensino técnico está bem defasado. Então, tem que voltar justamente nesses pontos aí. De IA, informática, porque senão, realmente, as pessoas... Todo serviço. Eu falo que quem hoje não conhece inteligência artificial é como se a pessoa não soubesse ligar um computador. Verdade. Você tem que saber. Não, até no campo mesmo, quando a gente para pensar que hoje a própria prefeitura estava dando um curso de drones, de pilotar drones para o pessoal que está ali, para quê? Para fazer pulverização. Quando você pega um trator. Felizmente, essa semana nós tivemos 2 acidentes. Um menino de 12 anos morreu em Nepomuceno e ontem nós tivemos também um acidente aqui na zona rural das comunidades do Serrinha, no Tomba. Um trabalhador acabou se acidentando. Mas hoje nós temos tratores, por exemplo, que você pode movê-los já, fazer uma programação e eles trabalham sozinhos, né? Então,
Até pro campo a realidade já chegou e quem não se atualizar realmente... Na mineração já acontece isso. Tem mineração que está sendo movido totalmente por IA. Então, na China, em qualquer lugar, você pega o carro, lá chama de Didi. Até um ônibus sem motorista. Tem ônibus sem motorista, tem carro sem motorista, então E aquela história, né? Não reclama, né? Da jornada, não tá ruim, tá tudo certo, trata bem, com educação. E essa questão da jornada da China, eu falo que eu fiquei muito surpreso, porque todo mundo fala, pô, não é escravidão. O dinheiro da China, eu falo, um dinheiro do Brasil é quase um dinheiro da China. Então, eu converso com as pessoas lá, já fiz várias amizades, as pessoas lá trabalham muito. O salário lá é praticamente o mesmo do Brasil. Só que as pessoas lá, ao invés de trabalhar 8, trabalham 14, 16. Ao invés de ter 2 dias na semana, tem 1. Ao invés de ter férias de 30 dias, tem 7 dias. Então, a questão que eu fiz... não. Agora, lá as leis são menos rígidas. Então, lá o cara tá para trabalhar, para fabricar. No nosso país, geralmente, tem algumas coisas ali e tal, que complica. Mas a China... Se politiza muito aqui essas... Jornada 6x1, aí entra a questão política, enfim. Essa questão do Brasil ainda tem que ser bem melhorada. É um retrocesso, né? Eu diria. Nós vamos ficar patinando muito tempo. E nós temos condições de ser um dos maiores países aí da economia do Brasil, do mundo. 1h em ponto, que papo bom aqui. Eurico, para finalizar, eu sei que tem muitas cidades nos acompanhando, são mais de 150 cidades que estão ligadas conosco, no YouTube, nas nossas plataformas digitais. Eu sei que alguém deve estar lá assim, mas poxa, como é que eu posso fazer como Coqueiral, que já tem aí 27 telas dessas lousas tecnológicas, fazer contato aqui com a sua empresa? Com a minha empresa. Você tem aqui a possibilidade de atender, além dos 10% dos municípios mineiros, 86, os 853 em breve. Certamente. Copyuai, busca aí o grupo Copyuai do Eurico Pousa Júnior. Eu tô agradecendo a vinda de vocês aqui, que enriquece muito a nossa programação. Você também, Carla Teixeira, obrigada. Bom proveito lá. E que sinta o orgulho que você sente de ser lavrense e nos representar lá em Belém. Com certeza, volto com muita bagagem e volto com notícias. Pode fazer um ao vivo pra gente ir lá, Carla, quando estiver lá? Olha, eu já pedindo pra ela aqui, Renato, claro. Você é uma repórter nossa no COP 20. Podemos tentar. Maravilhoso. Muito bom. A IA tá aí pra isso, o Eurico nos ajuda. Exatamente. Podemos tentar, sim. Ótimo. Pessoal, eu agradeço também a oportunidade, eu quero agradecer a Rádio Cultura, agradeço também a cidade, Lavras, né? Que muito nos acolheu. Falo que Lavras é uma boa madrasta. Sim. Então, o pessoal aqui nos recebeu muito bem, eu tenho sido muito feliz e a minha família é criada aqui. Então, quando eu saí de Itaúna, eu saí com 16 anos, o meu sonho era voltar para Itaúna. Vou para fora, vou ganhar dinheiro, vou voltar, né? Eu sou de uma família com 9 filhos, que nós morávamos numa casa de 55 metros quadrados. Então, eu falava que eu vou sair, vou ganhar e vou voltar. Hoje eu não tenho esse menor pensamento. Hoje vou criar os meus filhos aqui e vou ficar por aqui. E o que eu posso ajudar a Lavras é questão de dar emprego, da profissão. Isso muito me orgulha. Que bom. Que bom a gente ter um depoimento verdadeiro desse, de alguém que acolheu Lavras com a sua própria cidade. Por isso que eu digo, é a 5ª em IDH de Minas Gerais, uma das melhores cidades. Eu nem pode falar isso. É de fato ou não, Eurico? Eu estou sendo bairrista demais aqui. Não, de forma alguma. Lavras é maravilhoso. Eu falo com meus amigos que Lavras está numa bolha de segurança. Falo com o pessoal e aqui você tem segurança. E aqui a parte ali de política é muito movida. Você vê que nós temos aí, por exemplo, Itaúna a renda é concentrada. São poucas famílias que têm muito dinheiro. Aqui você vê circular. O pessoal que vem de fora aqui vê quanta construção civil, como que cresce a cidade. Então eu acho que Lavras tem um pouquinho do interior de São Paulo, que é muito bem cuidado. Então, Lavras, eu tenho certeza que é um excelente lugar para se morar. Estão chegando a equiparação. Temos 2 lavrenses aqui e 2 forasteiros que a nossa madraça nos recebeu muito bem. Nós vamos chegar lá, hein? Olha lá. Exatamente. O Fred faz a referência sempre à sua vinda de São João del Rei, que está aqui do nosso lado, e é bom a gente sempre ouvir isso. Obrigado para vocês mais uma vez. 1h03, eu vou intervalo, só abraçando quem tá chegando aqui de forma mais recente. Quem tá ligada conosco é a Fatinha, mãe do Luiz Teodoro, na Desembargador Sabino Lustosa, Zona Sul de Lavras, tá nos acompanhando no nosso YouTube. Eu quero que você continue, viu, Fátima? Ligada conosco até as 2 horas, porque tem muita informação, prestação de serviços
e um bate-papo, como sempre, é bom nessa sexta-feira, Dia Internacional do Bucho. E a Fátima me disse agora há pouco, e a Flávia, que o melhor bucho de Lavras você tem aí no Godoy, no Dete e também no Didi. Intervalo, nós voltamos. Você está ouvindo Revista da Cidade, na Rádio Cultura de Lavras. Há quase 80 anos, informando com credibilidade. Aqui é bom demais. Cultura 965, a sua melhor companhia. Com certeza você já ouviu falar da Droga Norte. Ou você prefere a farmácia do Enio? Ah, aí ficou fácil. A Droga Norte conta com farmacêuticos experientes e profissionais capacitados sob a direção do Enio e da Marlene. Medicamentos e produtos farmacêuticos para você e sua família com preços especiais, além de medicamentos da farmácia popular. Droga Norte, a drogaria do Enio, Avenida Pedro Salles, número 280, Zona Norte. Telefone 3821-2911, 3821-2911. Os melhores peixes de Lavras e região você encontra em um só lugar, na Companhia do Peixe. Produtos fresquinhos todos os dias. Tem tilápia, traíra, salmão, camarão e muito mais. Companhia do Peixe no Mercado Municipal, aberto de segunda a quinta até às 18 horas, sextas até às 19, no sábado até às 13 horas e nos domingos até meio-dia. Telefone 99917-6706. Companhia do Peixe. Seja fisgado por esse sabor. Seu café da manhã e da tarde ficam mais gostosos com os produtos da Padaria Rocha. Experimente cada uma de nossas especialidades. Pão fresquinho a toda hora, roscas, croissant, pão de queijo e o rocambole mais gostoso da cidade. A Padaria Rocha é a mais tradicional de Lavras. Há mais de 50 anos com a direção da família Melo. Encomendas, Disque Entrega 3821-1200. Padaria Rocha, a padaria da cidade. Rua Santana 90. Mãe, bora conjugar o verbo prosperar? Eu prospero, tu prosperas, ele prospera. Nós cadastramos, né, filho? Porque sem cadastrar não tem como prosperar. Boa, mãe, sabe tudo. Então presta atenção. Para entrar na rede pública ou mudar de escola, tem que fazer o cadastro escolar. Acesse cadastroescolar.educação.mg.gov.br até 14 de novembro e garanta a vaga do seu filho. Governo de Minas, aqui o trem prospera. Sabe aquela loja de móveis que sempre tem big ofertas? Big variedades de produtos. E tem um big atendimento personalizado e uma big qualidade. Quem já conhece sabe, é a Big Móveis. Móveis, colchões e eletrodomésticos. Big Móveis, aqui tudo é big, só o preço que é mini. Big Móveis, sempre uma big novidade pra você. A modernidade e o aconchego que todo mundo merece. Rui Barbosa, número 32, no centro de Lavras. 96.5 Rádio Cultura de Lavras. Cultura. O intervalo é sempre rápido. Aqui nós priorizamos a informação, o conteúdo, aquilo que é a nossa entrega de todos os dias. Mais um produto que a Rádio Cultura oferece. O Revista da Cidade. A partir das 2 horas você tem aqui o programa A Tarde é Nossa com Jefferson, Fábio e a POC. Com muita alegria, com muita descontração para fazer certamente a sua tarde sempre mais feliz. Depois vem Vanúbia Vargas com o seu sertanejo e a partir das 19 horas aí chega o Júnior Murad com Esporte Cultura. Tudo isso fazendo com que a programação da nossa emissora seja variada para todos os gostos. Frederico Mesquita, Fred, 1:07. Vamos dar um destaque em uma outra informação, porque são várias que nós destacamos no início do programa e as notícias também são prioridade para quem está nos acompanhando em casa, no trabalho, na rodovia e em todos os locais aonde a Rádio Cultura chega com o seu YouTube. Renato Correia, já trouxemos aqui, amigo, mais uma vez, né? O pessoal perguntando ainda, um acidente com um trator que foi registrado na estrada da Serrinha aqui em Lavras, segundo o Corpo de Bombeiros. O jovem de 23 anos ficou ferido após o veículo tombar enquanto realizava atividades em uma propriedade rural. Com uma fratura ali de uma das pernas, a vítima recebeu atendimento pré-hospitalar e foi encaminhada para a UPA de Lavras. Nós também tivemos aqui um incêndio em vegetação. Você que está chegando agora, 1h08 no bairro Santa Cruz.
As chamas atingiram ali um lote vago na rua Esmeralda Menicucci Nogueira, aos fundos de várias residências, e os bombeiros chegaram ali rapidamente ao local, controlaram o fogo em cerca de 30 minutos. Acidente também em Lavras, um homem de 66 anos ficou ferido após a colisão entre uma motocicleta e um caminhão na Avenida Doutor Francisco Martins de Andrade, bairro Ouro Preto, aqui em Lavras também. A vítima, ela tem aí 66 anos, como eu disse, ficou com ferimentos leves. Pela dinâmica do acidente, o motociclista acabou batendo na traseira deste caminhão. Foi levado para a UPA e seu estado de saúde agora é estável. Incêndio também em vegetação de grande extensão que foi registrado na rua Júlio José de Andrade, o bairro Baunilha, em Lavras. Fogo se espalhou ali rapidamente por uma área de pastagem, exigindo 4 horas de trabalho dos bombeiros, entre outras pessoas que os ajudaram. E Renato Corrêa, olha que notícia fantástica, maravilhosa. O maior festival do interior de Minas Gerais, que começou com música, arte, e nós tivemos lá, trouxemos cada detalhe para vocês, toda a nossa equipe, terminou com consciência ambiental e responsabilidade. Arapuca Festival 2025, reconhecido como o maior evento cultural do interior do estado, prova mais uma vez que diversão pode estar associada à sustentabilidade, e elas andam juntas, meu amigo. E nesta edição, o festival firmou uma parceria com a empresa Macedo Metais para garantir a coleta e a destinação correta de cerca de 4 toneladas de resíduos recicláveis, entre plásticos, papelão e alumínio. E esse trabalho faz parte do chamado projeto Arapuca Verde, iniciativa que alia música, consciência ambiental e solidariedade. Parabéns aos organizadores da Arapuca, que começou lá em 2008 e já é um sucesso fantástico, não só nas pistas agora, né, no Expo Lavras, como foi neste ano, com a música, mas também dentro da questão ambiental. É por isso que a Rádio Cultura, Renato Corrêa, apoiou o projeto e estivemos lá e continuamos contando essa história. Ano que vem tem mais, mas as ações continuam. Parabéns a todos os organizadores da Arapuca. Frederico Mesquita, vamos cantar parabéns aqui pra muita gente que tá fazendo aniversário hoje. Vamos cantar parabéns aqui pra Wanda, a mãe da Lidiane do Vila Rica, tá comemorando mais um ano de vida. Alô, Wanda! Tudo de bom, querida. Muitos anos de vida, saúde, paz, alegria, tudo aquilo que faz parte das comemorações de aniversário, você deve ter e muito mais. Alegria, paz e as amizades que surgem ao longo das nossas vidas, que você possa preservá-las e fazer com que mais amizades surjam na sua vida. Parabéns, Wanda, a mãe da Lidiane. Tem outras mensagens que daqui a pouco eu vou reproduzi-las de aniversariantes aqui dessa data do dia 24 de outubro de 2025. São pessoas que estão buscando ficarem mais velhas ou mais experientes, como é o caso aqui do nosso querido Heitor, que pediu aqui também um parabéns. Pra quem, Heitor? Cadê o Heitor aqui para que a gente... Renato, agora bom sim. Dia. Tudo bem com você? Tudo bem, Heitor. 265. Eu queria que você fizesse um favor para mim, cara, mandar um abraço para Vera Lúcia Fátima Silva, que tá fazendo 62 anos, e nós temos 46 anos de casado. Você manda um alô para ela para mim, por favor? Agora? Obrigado, Agora. bom dia. Obrigado, meu caro Heitor. Parabéns, Vera Lúcia. 6.2, só de casamento, de união matrimonial, são 46 anos. Abraços aí do Heitor e um carinho também da Vera Lúcia pelo seu aniversário. Parabéns, viu, Vera? Você também é merecedora, como todos são, pessoas que merecem o nosso carinho, a nossa atenção e o nosso parabéns pelo aniversário de hoje. E se tiver bolo, eu sempre digo, aqui tem filhos de cego, como diria aí o Dedé Love, tá de folga hoje. Principalmente o Jefferson Fábio, que não pode ver aqui um bolo de aniversário, que ele já aguça aqui os seus olhos. Parabéns, parabéns a todos aqueles que comemoram mais um ano de vida, hoje aqui na Rádio Cultura. Meio-dia, que meio-dia, Fred? 1h13. É, meu querido. É aquela combinação que você sempre diz aqui, que é uma combinação binária, não é isso? Exatamente. 13 agora. 13 é Galo, né, Renatão Corrêa? E disso você gosta, você entende, o Galo, eu já diria que tá na final da Copa Sul-Americana. Vamos falar de um assunto importantíssimo, porque Outubro Rosa, reta final deste mês tão importante, onde a gente tá cuidando das nossas mulheres, em sua maioria. Vamos aqui lembrar, pessoal, que essa data é importante, você sabe por quê? Tem que fazer ali, obviamente, o diagnóstico precoce, você precisa buscar os exames,
porque é um assunto importante. E o Brasil deu um passo fundamental esse ano para que a gente possa reduzir essa marca que cada dia está mais expressiva de o número de mulheres com câncer, não só no nosso país, mas também no nosso município, que segue essa média. E para isso, a gente estabeleceu aqui, obviamente, o governo e a nossa prefeitura de Lavras, que os exames deixaram de ser com 45 anos e passaram a ser 40 anos. Olha que interessante. Com isso, a gente quer diminuir muito essa taxa do índice de câncer de mama. E hoje nós estamos aqui recebendo, meu caro Renato Correia, com muita felicidade, uma pessoa que eu diria que neste nosso município, que ela faz um trabalho incrível, não só ela, mas a sua mãe, a Dalvani, porque foram uma das fundadoras do nosso querido Lar Esperança e Vida. O que é isso? Isso é uma instituição, meu amigo, que cuida não só das pessoas com câncer, mas também das suas famílias. Você tem atendimento psicológico, você tem vários tipos de atendimentos. E a gente está hoje, até então a última vez que nós conversamos, a gente tinha ali pelo menos mais de 1.000 pessoas sendo tratadas, né? Não somente as pessoas que são acometidas pela doença, mas também os seus familiares. Tô recebendo a querida Viviane, eu chamo ela de Vivi porque já é uma amiga, é uma parceira aqui também da nossa Rádio Cultura. Ô Vivi, que mês fantástico, hein? Muitas ações que vocês fizeram e hoje, nessa sexta-feira, estaremos juntos nessa caminhada direto do coração de Lavras, partindo ali da Praça Doutor Augusto Silva, caminhada do Outubro Rosa, que é a nossa querida Vivi, representando o Lar Esperança e Vida. Todo ano eles fazem e vai unir todo mundo lá, Prefeitura Municipal, as nossas instituições de saúde, Rádio Cultura, por um propósito maravilhoso que é o quê? Vamos abraçar essas nossas mulheres, as que estão acometidas por câncer. E eu digo a você, você vai se curar. Acredite nisso, porque você tem aqui uma pessoa que está há 11 anos curada de um câncer, que sou eu. Conversava ontem com a nossa querida vereadora Jaqueline Fraguas, que também passou por esse tratamento e que venceu. E você pode ser mais uma dessas personagens de história de sucesso. Não é isso, Vivi? Boa tarde, querida. Seja bem-vinda. Boa tarde, meu querido. Agradecer vocês aí mais uma vez pela oportunidade da gente estar aqui. Nós estamos num mês aí exaustivo, né? Mas exaustivo no bom sentido. Então, um mês muito legal, que a gente tem feito muitas ações desde o primeiro dia do mês e vamos até o último dia, né? Mas hoje nós viemos falar exclusivamente da caminhada. Depois eu vou falar outras coisinhas que ainda tem ainda. Mas assim, aproveitar, né, para agradecer essa oportunidade aqui na rádio e também de toda a comunidade que vem abraçando a gente, né, nesses momentos aí dessas campanhas. Lembrando que as campanhas de prevenção é um braço, né, do trabalho do Lar e Vida e é um braço muito importante, né, que além dessa assistência que a gente presta para os assistidos, essas campanhas têm dado muitos bons resultados, né, e é isso aí que a gente sempre prioriza. Quantos anos que a gente já tem a caminhada? A caminhada, olha, ontem eu ainda estava fazendo uma pesquisa, porque eu tenho 16 anos que eu tô no lar. E eu não lembrava mais, né? Eu sei que o que a gente encontrou, né, de fotos, assim, foi de 2015, mas a gente sabe que já tiveram antes. Na época a gente tinha a Fátima Ticli, que era coordenadora de eventos da época, e ela trouxe essa ideia pra gente, né, como uma ideia mesmo de trazer visibilidade tanto para a campanha e também para aquelas mulheres que estavam passando por aquele processo. E eu lembro bem que, assim, na primeira vez que a gente foi, eu acho que se foi 30 pessoas, foi muito, fomos nós, né? E subimos e tudo mais, chegou ali na praça, a gente ficou um pouco perdido, mas a cada ano, né, a comunidade, a cidade, as empresas, as instituições, né, foram abraçando cada vez mais. Hoje a gente tem o pessoal do CEAI, que sempre participa com a gente, o pessoal da prefeitura, dos PSFs, da Santa Casa, da Oncominas, né? Então, assim, nós estaremos lá com nosso carro da Rádio Cultura, acompanhando vocês. E a gente tem também o pessoal dos laboratórios daqui de Lavras, da Unimed. Então, assim, todas as instituições que estão de uma forma ou de outra, né, ligadas à questão da saúde, da detecção precoce, tá junto com a gente lá, e principalmente
as nossas queridas e queridos assistidos que sempre fazem uma festa lá. Quem tiver a oportunidade de participar com a gente hoje vai conhecer essa turma lá e fazem um verdadeiro carnaval lá hoje. Vamos trazer um pouquinho do que está previsto para o trajeto. A gente se concentra por volta de 4h30, 4 horas ali na Praça Doutor Augusto Silva. O que você pensou? Não, a programação nossa é a seguinte, a concentração está marcada para as 17 horas na Praça Doutor Jorge. Perfeito. Que é do Gamão de Baixo, né? Então nós vamos encontrar lá todo mundo às 17 e até lá por volta de 17h15 vamos ter um aquecimento lá com a Claudete, o pessoal conhece ela aí do CRAS, ela vai fazer um aquecimento bacana lá, depois a gente vai se organizar. Acredito que até por volta de 5h20 nós já estamos subindo com a caminhada para a Praça Doutor Augusto Silva, né? Então vamos subir aí com o pessoal da cultura, com o carro de som, com o pessoal, quem quiser levar a faixa, quiser levar o que quiser pode, balão. E aí nós vamos subir até a Praça Doutor Augusto Silva e lá nós vamos ser recebidos, né, pela Rose e pelo João Bosco, que vai cantar lá pra gente. E depois a gente vai ter um aulão rosa. Lá vamos ter também uma fala breve sobre a questão... O aulão rosa é o quê? Conta pra nós. O aulão rosa vai ser uma dança muito animada lá. A Claudete também que vai fazer pra gente. Todo ano ela participa com as meninas de todos os CRAS de Lavras lá com a gente. Ela faz um aulão antes da palestra. E aí a gente convidou ela para fazer um aulão lá, né? Que é uma aula de dança mesmo, em conjunto. E vai ser bem animado. E aí depois dessa dança a gente vai ter vários sorteios de vários brindes. Inclusive daqui a pouco eu já vou conversar com o Bruno ali pra gente levar da Rádio Cultura também. A gente vai ter sorteio de brindes dos nossos parceiros aí dessa caminhada. E vai continuar com música depois. Então assim, vai ser uma noite muito animada. É uma tarde, uma noite muito animada que a gente vai poder... além da distribuição de folders e tudo mais, e principalmente levar essa ideia mesmo de transformar em informação. Ô Vivi, só me permita, Renato, me desculpa me alongando aqui, mas eu não posso perder, obviamente, esse time da Vivi, porque sabe o que eu mais gosto no Lar Esperança e Vida? É que lá vocês tratam o câncer de uma forma bem leve, sabe, sutil, e olha que legal. Quando a gente fala desse assunto, geralmente é um assunto pesado, né? E as pessoas tratam isso de uma forma mais melancólica, mais complicada. Hoje a gente vai propor uma sexta-feira animada, uma sexta-feira de vida. Porque é isso que a gente, fazendo jus ao nome, né, da instituição, é isso que a gente quer que você entenda, que você está assistindo a gente agora no YouTube. Você que está em casa, você que está um pouco ainda... temerosa pela situação, né, que vem vivendo, já está cometida pelo câncer, você que infelizmente às vezes mora numa cidade pequena, a gente tem aquele conceito ainda de pessoas que acreditam que quando você é cometido pelo câncer, você já está numa reta final. Muda a sua perspectiva, é isso que a gente quer te mostrar. A gente quer te dar vida, a gente quer dar vida para esse tratamento seu, porque o que a gente entende é o seu espírito, de fato, né, a sua forma de pensar, ela faz toda a diferença no seu tratamento. Ou seja, se você focar que você vai viver, que você vai ficar bem e que vai ser uma história de sucesso, como as que a gente está contando aqui, isso vai concretizar para você. Então, vamos entender o seguinte, dessa nossa doença, do câncer, que há muito tempo, há décadas é tratada como talvez uma reta final, não. Pode ser uma mudança de vida para você, pode ser uma mudança de ciclo. E nesse momento é desafiante, mas conte com o Lar e Vida, conte conosco, a Rádio Cultura, para que a gente possa sair dessa juntos. Então, hoje é um dia propositivo, para a gente celebrar a vida, Renato Corrêa, dentro do Outubro Rosa, mas falando de prevenção, falando de diagnóstico precoce, porque quanto antes foi detectado, maior a possibilidade de você continuar conosco e contar mais uma história de sucesso, de superação. E esse barulho é o barulho do bem, que nós observamos com os números que foram divulgados pela Vigilância Epidemiológica de Lavras, aonde em 5 anos nós tivemos 5.622 casos de neoplasias, 1.606 malignas. E nesse período o Sistema de Informação de Mortalidade, o SIM, registrou 53 óbitos por câncer de mama em Lavras, com o maior número no ano de 2020, quando 12 mulheres perderam a vida em decorrência da doença. Mesmo que seja o foco a mulher, o homem, Viviana, seja bem-vinda, também tem câncer de mama. Eu conheço vítimas dessa condição, né, de um câncer de mama desenvolvido
tratado, mas infelizmente ali não curado. Sim. A gente bate muito nessa tecla nas nossas palestras de prevenção. Porque, assim, infelizmente ainda o homem tem muito preconceito, né? E essa é uma realidade. O câncer de mama, ele acomete também os homens. Claro que é uma taxa menor, porém temos assistido os homens aqui em Lavras que tiveram câncer de mama, graças a Deus descoberto no início, né? E assim, numa observação do próprio corpo, eu sempre nas palestras levo para os meninos que gostam de fazer academia e principalmente quando estiverem ali próximos ao espelho, observar mesmo a região da mama, a região do pescoço, né? A região das axilas, porque podem aparecer nódulos sim, e nódulos esses que são malignos, né? E infelizmente a gente tem uma taxa de mortalidade muito grande quando o câncer é em homem, porque assim, às vezes a gente descobre um câncer de mama em homem quando ele já está numa metástase. Então a gente recebe um paciente, por exemplo, com um diagnóstico de câncer ósseo, né? Mas na verdade esse câncer ósseo já é uma metástase de um câncer de mama anterior. Então é muito importante lembrar, gente, que o câncer de mama ele vai acometer a todo mundo, né? Homens e mulheres, e a qualquer momento. A gente já teve pacientes lá no Lar de Vida, por exemplo, de 19 anos que tiveram câncer de mama, né? Então a gente às vezes coloca muito a questão da idade avançada, a partir dos 50. A gente ficou muito feliz com essa novidade, né, da mamografia pelo SUS a partir dos 40. E é uma coisa que a gente bate muito nas palestras, independente de ser pelo SUS ou não, é necessário ser feito. A gente tem, das assistidas que a gente tem lá no Lar de Vida, a maior parte das mulheres são cadastradas com câncer de mama. E se a gente for pegar uma média de idade, a gente colocaria 50-50 as mulheres de 30 a 50 e de 50 para frente, né? A gente tem um número muito grande de mulheres a partir dos 30 anos até os 50 anos. Ô Vivi, pelo que pela sua experiência, por que você está cometendo cada vez mais de forma precoce, né? Não só as mulheres, mas as pessoas como um todo. Vocês têm aí, obviamente, o convívio diário com médicos e tudo. A gente pode fazer ali, pelo menos aqui, uma reflexão sobre isso, assim, o que tem acometido? Alimentação, o que está acontecendo? Os maus hábitos das pessoas, aí a gente, claro, está falando sobre a questão, se bem que eu acho que está mudando um pouco a concepção da questão, por exemplo, fazer exercício físico. As academias estão cheias, as corridas, a gente tem praticamente todos os meses, a gente tem corridas nas cidades. Está mudando um pouco o hábito, mas mais do que nunca é importante a gente entender por que está tão precoce tudo isso nesse momento. Eu acredito, Fred, que na verdade é mais causado, não, né? A gente descobre mais porque hoje os exames eles estão muito mais modernos, né? Então, assim, uma mulher que ia descobrir um câncer lá nos seus 50, 60 anos e um câncer já em estado muito avançado, hoje ela consegue descobrir um câncer com 30, né? E assim, a gente teve um gargalo muito grande na pandemia, que muita gente deixou de fazer seus exames preventivos, porque a gente estava num momento muito difícil também. Mas aí depois disso, por volta ali de 2023, principalmente para frente, a gente teve um aumento muito grande, né, de todos os tipos de câncer, mas do câncer de mama principalmente, né? Então eu acho que é muito decorrente disso. E outra questão também, Fred, importante de se falar, eu falo muito isso na palestra, a gente fala muito em questão de prevenção, mas a prevenção é uma coisa que a gente não pode contar tanto com ela, né? A gente, por exemplo, a gente prioriza hábitos de vida saudável, né? A questão de não fumar, de não beber, atividade física e tudo mais. Mas tudo isso ajuda, mas não garante, né, que a gente não vá ter, né? Eu já vi muitos casos de mulheres lá, por exemplo, que não tinha fator de risco nenhum e teve câncer de mama. E outras que tinham todos os fatores de risco e não tiveram, né? Então, assim, por isso que a gente fala tanto da detecção precoce. Eu fico até chata, né? Não, lá é porque assim, isso o tempo todo. Essa questão, eu tenho uma briga com essa questão da prevenção e da detecção precoce, porque a detecção precoce
ela vai aumentar aí a chance de cura para 95%. Né? A gente essas palestras que a gente faz, que eu te falei, a gente teve dias esse mês que a gente fez 4 palestras por dia e isso é muito bacana que a gente chega a pessoas. E aí, esse ano a gente teve uma assistida que procurou a gente há pouco tempo, 40 anos. Ano passado ela estava com 39, a gente teve na empresa dela, ela ouviu tudo que a gente falou, ela foi no médico de rotina depois, e a doutora dela falou assim, não, vamos deixar para o ano que vem para você fazer. Ela, não, eu quero fazer agora. E ela fez a mamografia e ela descobriu um câncer que ainda não tinha nódulo palpável, né? Então, assim, o início do início, né? Mas já era configurado, já fez a biópsia e tudo, e descobriu esse câncer. Ela fez a retirada da mama, colocou prótese, não precisou fazer químio, não precisou fazer rádio, né? Porque justamente foi detectado precocemente. E aí, vida que segue. Imagina se essa mulher esperasse, né? Até o SUS, na época, né? Paga até 50 anos. Se ela esperasse até os 50 anos, como que estaria essa situação? Sem dúvida, né? Difícil. Chega para compor aqui essa equipe fantástica, Renato Correia, do Lar Esperança e Vida, a Josiane Salles, que é coordenadora também de teledoações, até porque a gente precisa da sua ajuda para continuar com tudo isso, né, Josi? Com certeza. Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde a todos os ouvintes, a quem também está nos assistindo e vocês, né? E agradeço muito a oportunidade de falar do trabalho do Lar e Vida, né? A Viviane está falando do trabalho e de estar também falando sobre o teledoações. Nós vamos falar, Josi, me permita cortá-la, eu tenho um intervalo. Ótimo. Até para que vocês tenham mais tempo e a gente consiga aprofundar nesse tema. Ótimo. Com a Josiane Salles, está aqui conosco, ela é responsável pelo telemarketing e também pela teledoações, e também a Viviane Maria Oliveira, que é coordenadora da equipe técnica do Lar e Vida. Eu peço apenas uma atenção, você que está nos acompanhando no YouTube, porque nós temos um intervalo, aí sim um tempo vai dar aqui mais para que a gente fale com a Josiane e também com a Viviane. Os principais fatos em tempo real. A informação ao seu alcance. Revista da Cidade. Volta já. Todo dia de bem com você. Todo dia uma nova história. Cultura. E agora uma dica para você que está sonhando com a carteira de motorista. Na Autoescola Digital, você aprende com quem realmente entende do assunto. Profissionais qualificados, atendimento personalizado na maior rede de autoescolas de Minas Gerais. Ah, e sabe o melhor? Achou mais barato? A gente cobre a oferta para não pesar no seu bolso. Então, bora dar o primeiro passo? Autoescola Digital, de segunda a sexta, das 7 da manhã até as 8 da noite. Rua Firmino Salles, 669, no centro de Lavras. Ou chama no WhatsApp, 359-9720-6140. Autoescola Digital. Deixe sua marca no mundo. Venha ser o próximo aprovado. Vem aí a 8ª corrida e 3º pedal Unilavras. Edição especial em comemoração aos 60 anos da instituição. Dia 9 de novembro, a partir das 6 da manhã, no Campus 2 do Unilavras. Bairro Água Limpa. Percursos corrida, 5 e 10 quilômetros mais caminhada. E pedal de 35 quilômetros. E para a criançada, vai rolar corrida e pedal kids. Inscrições até o dia 2 de novembro. No site unilavras.edu.br. Mais informações no Instagram oficial do evento. @corrida e pedal _Unilavras. Apoio Cultura, a rádio oficial do evento. Dia mais barato da semana nos Supermercados Rex. Cerveja Petra 473 ml 3,38 no Clube Rex. Beba com moderação. Contra filé friboi quilo 44,90 no Clube Rex. Filezinho perdigão 1 quilo 18,90 no Clube Rex. Molho Heinz 240 gramas 2,49. Leite Italac com tampa 1 litro 3,99 no Clube Rex. Lava roupa Tixan 3 litros 22,90. Economia garantida é nos Supermercados Rex. Quer comprar um carro? Eu vou te falar. Andrade Veículos vai te ajudar. Andrade Veículos, toda garantia. Compra, vende, troca e também financia. Andrade Veículos, credibilidade, transformando sonhos em realidade. Andrade Veículos, seu próximo carro está aqui. Venha nos visitar e sair com o carro dos seus sonhos. Na Raimunda Marques Guimarães, 1552, Jardim Glória, em Lavras, Minas Gerais. Telefone 35 38 22 4362. Você sonha, a gente realiza.
Participe do Jornalismo Cultura, enviando áudios, fotos e vídeos. WhatsApp 38225000. Ouvinte Repórter, na Rádio Cultura de Lavras. Há quase 80 anos, informando com credibilidade. Sempre agradecendo você que está chegando agora ou começou às 11, porque nós temos um compromisso. Aquele compromisso é selado, ele é sagrado de todos os dias. São 3 horas de companhia. Para nós que ficamos aqui, eu sempre digo, confesso e até juro que eu nem percebo diante do dinamismo que o programa tem, diante aqui dos fatos, das entrevistas, de tudo aquilo que permeia o nosso espaço. A Lidiane do Vila Rica está nos afirmando aqui através do WhatsApp que essa semana participou do Senac junto com Lar e Vida de uma ação de conscientização no trânsito e logo em seguida uma palestra. Segundo ela, foi bom demais, muito produtivo. Importante. Obrigado, Lidiane do Vila Rica. Quem está chegando também aqui com o seu áudio, que daqui a pouquinho nós vamos ouvi-lo, é o Valbert, o Beto do Parque Bocaina, Maria Amélia, também aqui o Jamilson, a Joyce, muita gente mandando mensagem para nós, a Marivane, a Miriam Carvalho, lá do bairro Serra, aliás, Serra não, Renato, São Vicente, a Roseli, a Elizabeth Graças, muita gente que eu ainda vou destacar até o final do programa, até as 2 horas, como a Olga, que está chegando aqui também nos dando uma boa tarde. Josiane Salles, ela é responsável pelo telemarketing, qualquer organização não governamental como Lar e Vida, Matheus Loureiro Ticle, precisa de uma ajuda. Também está aqui a Viviane Maria Oliveira, que é coordenadora da equipe técnica do Lar e Vida. E nós, antes de irmos ao intervalo, já cumprimentávamos a Josiane para falarmos a respeito de uma área que é sempre um desafio. Nós temos muitos que às vezes fazem doações para entidades de fora, para às vezes campanhas, nada errado, nada contra, mas se você puder e se você vê a importância do Lar e Vida, entidades como Lar e Vida, também o próprio Casa do Vovô, nós temos o Asilo de Lavras, outras entidades que são parceiras, a Pai de Lavras, são muitas que você pode ajudar dentro daquilo que o seu coração tocar. Josiane, você já deu uma boa tarde, seja bem-vinda por minha parte. Tocar o coração, acima de tudo, esse é o propósito de vocês para fazer com que alguém tire lá 5, 10 reais, não importa o valor, para que ajude a obra, porque eu sei que as despesas são muitas, são colaboradores, alguns voluntários e outros não. É isso mesmo. Como você disse, é tocar o coração. Tanto que a gente usa, quando o telefone tocar, deixa o coração atender. Porque esse é um trabalho que a gente faz, né, através de operadoras, de eventos, através de vários outros eventos que a gente usa para conseguir arrecadação. Porém, o Teledoações, hoje a gente fala que ele é o coração do lar. Ele é um setor onde a gente precisa mesmo estar todos os dias lutando constantemente atrás de doadores e de doações. Hoje tem empresas também que fazem para bater no imposto de renda. Existe que há essa possibilidade, pessoas jurídicas que contribuem e posteriormente na análise o contador inclui lá a doação para entidades como o Lar e Vida. Existem? Sim, hoje nós temos empresas, até aproveito para agradecer, né, que são através dela e dos doadores de Lavras e região que a gente mantém esse trabalho. E temos sim, você pode doar, formas de doar nós temos várias. Tanto empresa quanto pessoa física, né? Você pode doar através dos mensageiros, através de conta da CEMIG, pode doar também roupas para o nosso bazar, doação através dos nossos mensageiros. E sobre o imposto de renda, tem como sim. E para mais informações, pode estar entrando em contato, eu passo certinhas, né? Coordenadas, temos uma equipe também para receber. E isso é muito importante, né? Aquela coleta porta em porta? Isso, nós fazemos porta a porta, ligações, nós temos uma equipe qualificada de operadoras que ligam, fazem centenas de ligações diárias, né? E outros meios que a gente busca, que é tanto nas palestras, de todas as formas. A gente leva o nome do Teledoações para conseguir essas arrecadações. Aí vem sempre uma preocupação de que a doação ela deve chegar onde vocês desejam, lá no Lar e Vida, evitando que isso que nós tenhamos pessoas que fazem o uso indevido da instituição. Já aconteceu, mas aqueles que vão de porta em porta e tem pessoas que não têm às vezes um aplicativo, não tem ali um Pix, gosta de pegar o dinheiro da sua aposentadoria, da sua pensão e contribuir
o funcionário ele vai uniformizado, ele vai identificado por um crachá. A gente sempre lembra isso aqui, porque pode aparecer um ou outro que utiliza, né, de uma entidade como essa e como outras para, às vezes, fazer ali o uso do dinheiro de forma indevida. Sim, com certeza. Tanto que a gente faz esse alerta, né, para todos. Todos os nossos colaboradores são identificados, tanto uniformes, crachás. E hoje nós temos uma divulgação forte dentro de Lavras para não ocorrer esse tipo de situação. Inclusive, a gente deixa telefones, as redes sociais, né? Porque teve dúvida, né? Mesmo às vezes, quando hoje está muito difícil, então, às vezes, mesmo estando uniformizado, falando que é do Lar e Vida, tem gente que nem sabe para onde que ela está doando. Eu dou todo mês para uma instituição, mas eu não sei para onde que eu estou doando. Então, a gente sempre pede, tem dúvida, já tivemos doadora que o nosso mensageiro passou, ela não fez a doação porque era férias de um outro. Aí ela ligou lá e falou, Josiane, fulano tal veio aqui. É isso mesmo? É sim, pode confiar, ele está de uniforme. Mas temos também no recibo que ele leva depois da doação combinada, todos os dados do Lar e Vida, CNPJ, telefone, né, QR Code. Então, hoje é muito bem organizado e muito bem informado sobre essas situações. Essa doação através das contas de energia elétrica me chamou a atenção. Como é que é feito essa doação? Liga para a empresa, há ali um código, há alguma coisa que identifique que a partir daquele mês vai ser acrescida na conta esse valor? Sim, essa é uma doação que até mesmo para a pessoa que está fazendo, né, ela já combina no momento em que a gente entra em contato, ou que até ela mesma entra em contato com o Lar e Vida, a gente combina primeiro o valor que ela quer doar. Aí ela estipulou aquele valor, aí a gente vai, já pede os dados, ela assina o termo, né, de autorização para estar debitando automático na CEMIG. A gente mesmo faz no nosso sistema, que a gente tem da CEMIG, que chama Itango, a gente faz esse preenchimento tudo com a assinatura. E a partir disso começa a debitar aquele valor combinado, sem alteração, entendeu? Só mesmo se a pessoa ligar depois e falar, olha, quero alterar o valor. Aí sim, sem a permissão da pessoa, aquela autorização assinada, aí não tem como. Essa autorização, ela tem um prazo definido de 1 ano, 6 meses, ou ela fica indefinida? Ela fica indefinida, só que sempre ocorre tanto da CEMIG quanto lá do nosso setor, sempre ocorre uma conferência para ver se realmente está assinado, se aquela está ativa, tem todo um acompanhamento no sistema, tá? Isso ajuda muito, tem a praticidade, né? Porque, eu não quero doar, não tenho tempo de receber um mensageiro. Tem gente que fala isso, ele não está me encontrando. Então, a pessoa tem essa parte que ela pode doar através da conta, ou ela pode fazer um agendamento de Pix. Ela pode ser eventualmente também, olha, eu quero doar eventualmente, não quero ser um doador fidelizado que doa mensalmente. Então, ela pode estar combinando dessa forma. Então, doar não é um problema. Nós temos muitas formas de doação e também a gente não estipula o valor. É como puder e quiser. O que o coração, né, e o bolso mandarem. Isso, com certeza. Nós temos picos de doações, nós estamos chegando próximo ao Natal, onde há o pagamento de um 13º, imagino que vocês têm picos de gastos e picos de também doações, tem isso, Josi? Sim, no final de ano, né, nessa época, com certeza todos ficam mais solidários, né? A época já vai aproximando, aí o pessoal já fica mais solidário, porém a gente não deixa passar em branco, a gente faz uma campanha, até mesmo aqueles doadores que já doam mensalmente, fidelizados, eles acabam, às vezes, aumentando um pouco, né, a doação deles, fazendo uma doação especial, que é a campanha que a gente fala especial de Natal. Então, mesmo quem já doa pode fazer e quem ainda não doa também pode participar. Fora isso, a gente ainda tem também várias caixas de trocos solidários em vários pontos da cidade, inclusive nos supermercados, né? A gente conseguiu incluir no supermercado ABC, que aí a pessoa já pode destinar a doação para o Lar e Vida através do sistema. Aquela caixinha que às vezes a pessoa não tem a moeda, ela pode incluir na nota, no cupom fiscal, ela pode ali, porque às vezes há perguntas. Aqui existem mercados em Lavras que você quer doar aqui o troco, que seria viável para alguma instituição?
Isso, nós temos as caixas mesmo de acrílico, né? Que fica em algumas panificadoras, em alguns comércios e lojas. E a do supermercado, do ABC especificamente, ela já é no sistema. Ela te pergunta no ato da compra ali do pagamento e ele já inclui no sistema lá o troco direto pro Lar e Vida. Isso ajuda muito. Excelente, inclusive, porque a gente vê doações para outros hospitais, por exemplo, da capital, né? Não é nada contra, absolutamente, muito pelo contrário. Mas se a gente pode ajudar uma instituição da nossa cidade, por que não? Acho que se cada cidade se concentrar mais no que a gente tem aqui, de fato, Renato Correia, né? Enfim, porque eu acho que é importante tudo isso e é uma doação que às vezes ali eles te perguntam alguns centavos, mas que no fim das contas a gente se reverte aí num montante importante para vocês, eu imagino que sim. Sim. Isso faz muita diferença. Até gostaria de fazer um apelo, gente, porque é o seguinte, hoje, o nosso público-alvo lá de doadores, a sua maioria são idosos, né? Nós não temos muito o público jovens. E isso é importante, porque nós que lidamos dia a dia com isso, a gente vê a falta que faz 5, 10 reais que você perde. E hoje, eu tenho um doador que ele não vai doar mais, ele faleceu. Entendeu? Chega isso, a gente tenta ligar às vezes para um familiar que pede para cancelar, que não vai dar continuidade. Então, para a pessoa, às vezes esse pequeno valor não faz diferença, mas para o Lar e Vida faz uma grande diferença. Então, eu peço a todos, né, que ainda não é um doador, tanto de trabalho solidário, de doações mesmo, que vá lá conhecer nosso trabalho. Você pode doar lá na nossa instituição também. O Carlos Henrique Ribeiro tá aqui no nosso chat dizendo o seguinte: esse ano celebramos 10 anos a caminhada do Outubro Rosa em Lavras, parabéns Lar e Vida, Outubro Rosa. E a Marisa Ângelo tá aqui dizendo boa tarde, presença confirmada nessa caminhada. Viviane, já temos aqui a confirmação através do nosso YouTube. Já recebi a foto aqui das assistidas que estão chegando lá no lar, o ônibus tá... Com várias viagens. Tá animadaço lá. Coisa boa. Só fazer uma observação. Vi também aqui no YouTube, tem um comentário de uma pessoa de Nepomuceno. Só aproveitar, né, a audiência de vocês aí. Semana que vem nós estaremos lá na Câmara Municipal, no dia 29, às 19 horas, para fazer uma palestra bem bacana lá sobre o câncer de mama. Mas, assim, lembrar, pessoal, que não atendemos apenas Lavras, né? Nós temos vários pacientes da região. Nós atendemos Nepomuceno, Jaci, Carrancas, Itumirim, Tutinga, entre várias outras cidades da região. E lembrando que essas doações também que a Josi está falando, elas podem vir dessas cidades também e de qualquer lugar do Brasil, né? Então, assim, quem estiver ouvindo a gente aí, receba esse apelo mesmo. E vão se tornar padrinhos e madrinhas, sim, muitos desses, né? A gente apadrinha aqui aquelas causas que nós somos aqui identificados. Isso mesmo. E por mais que a gente diga, Renato Correia, às vezes quem está ouvindo ou assistindo a gente agora, mas não tem ninguém com câncer aqui na minha casa e tal. Mas enfim, primeiro que você está olhando pelo próximo, primeiro você está ajudando uma pessoa, mas e amanhã, a gente não quer isso para você absolutamente, mas se isso vier a acontecer, se você não tiver uma condição, essa instituição que talvez vai te manter de pé, que vai ajudar a sua família. Então é por isso que a gente é uma corrente do bem, eu me sinto muito mais feliz de ajudar do que de ser ajudado. Eu acho até muito mais do que a pessoa que é ajudada, quando a gente tem aquele sentimento de conseguir ser uma ponte, como esse programa está se propondo, né, a trazer as doações para vocês, a acompanhar o movimento da caminhada hoje, a contar essa história do Lar Esperança e Vida, sempre para manter a instituição cada dia, né, mais aqui, obviamente, do ponto de vista de publicidade, para que entendam e conheçam, uma instituição idônea. É muito melhor do que você doar para uma instituição que você não sabe o que está acontecendo. Aqui você pode ir lá, no bairro Nova Era 2, para conhecer o trabalho delas. Aliás, meninas, tá ficando pequeno lá, hein? Nós estamos precisando construir um lugar maior, como é que é? Aumentar as alas lá, porque para atender aí mais de 1.000 pessoas, realmente as dependências estão ficando mais limitadas, Josi e a própria Vivi? Com certeza, tá ficando cada dia mais limitado, né? A gente pensa no que a gente pode fazer, né? Um puxadinho aqui, outro ali, mas assim, chegou uma hora que a gente precisa mesmo pensar e repensar formas de
de fazer acontecer, porque, como eu te disse, né, a gente teve um aumento assim significativo de número de pessoas cadastradas na instituição, e isso assim para a gente é muito positivo, né, porque são mais pessoas recebendo assistência. Então elas recebem assistência, para quem não conhece, né, assistência social, temos toda a parte da equipe técnica lá, temos 2 fisioterapeutas, nutricionistas, assistente social, enfermeira. Temos a sala de atividade, eu sou psicóloga, então a gente recebe muita gente, a gente precisa fazer esses atendimentos, mas a gente precisa tanto de tempo quanto de espaço, né? Porque hoje a gente está operando no nosso limite máximo. Ali a área, dá pra gente ampliar um pouco, é de vocês? Ainda tem ali o terreno, dá pra gente crescer um pouco dentro do terreno de vocês? Só pra entender. Então, a gente tem estudado para crescer ali dentro do nosso próprio terreno, né? Mas as dificuldades que a gente tem, né? Por exemplo, a questão, a gente tem um terreno do outro lado da rua, então a gente precisa pensar em acessibilidade, a gente precisa pensar em muita coisa, e muita coisa gera custo, né? Sabe por que eu tô perguntando isso? Porque a gente tem aqui várias formas de ajuda. Você tem empresários, por exemplo, que podem ajudar a tentar ali erguer tudo, né? Que pode os materiais de construção. Então eu acho que, por isso que a gente está perguntando isso aqui, se vocês já tem algum projeto, algum arquiteto que já tenha feito isso, se não fez, vamos aqui convocar os nossos arquitetos, as pessoas que podem fazer de repente uma planta para pensar nessa acessibilidade, porque tem um terreno do outro lado ali, como a Vivi trouxe, da rua, né, do Lar e Vida, mas podemos aqui pensar num projeto, meninas, para a gente começar aqui, quem sabe a construção de um sonho, de ampliação de um sonho que já está concretizado, mas se for para receber mais pessoas, vamos fazer aqui a corrente do bem, né, Renato? Vamos pensar nisso certinho, como que a gente pode direcionar isso e essas doações também para a gente ampliar o Lar e Vida. E como a Josi disse, né, eu acho que assim, doação ela envolve muita coisa, envolve doação financeira, doação de roupas, doação de tempo, né? Às vezes são coisas simples que a gente mesmo não consegue enxergar porque a gente está ali o tempo todo, né? Então, assim, as pessoas aí, os profissionais, né, que tiverem disponibilidade de pouco tempo mesmo para ajudar a gente a fazer projetos, a pensar, a levantar material, a tudo isso aí, né? A gente sabe que envolve muita coisa, né? Então, quem tiver essa disponibilidade pode entrar em contato com a gente pelos nossos telefones, né? A gente tem hoje lá o 3822-1976, que é o telefone da nossa sede, e o 3821-224110, que é o telefone do Teledoações. Pelo Instagram também, @LarEsperancaEVida. A gente a Josi falou essa questão das doações, né, por pessoas. Hoje, quem conhece o Lar e Vida, apesar dele ter 23 anos, é esse público mais antigo ainda, né? Porque a gente tem uma cultura mesmo de se preocupar com essas questões enquanto a gente vai ficando mais velho. Mas a gente faz um apelo também, a gente sabe que o público de vocês é um público bem jovem, e aí a gente faz esse apelo, pessoal, ir lá conhecer, seguir nas redes sociais, né? A gente conhecer o trabalho do Lar e Vida e acompanhar através das redes sociais. Final de ano tá chegando, né? Todo mundo aí faz um limpa no guarda-roupa. Então vamos fazer o limpa no guarda-roupa, liga pra gente, quem não puder entregar lá, a gente busca. Não só roupas, mas móveis. A gente costuma falar que o que vocês tiverem, que vocês não souberem o que fazer, a gente transforma aquilo em assistência. Em boas condições, é bom a gente trazer aqui, obviamente, claro, condições de as pessoas usarem, né, tanto roupas quanto também utensílios domésticos. Obrigado, Viviane, obrigado a Josiane, só lembrando que o evento acontece daqui a pouco, 17 horas, na Praça Doutor Jorge, no Gamo de Baixo, e o percurso até a Praça Doutor Augusto Silva, caminhada pela prevenção do câncer de mama, Lar e Vida Matheus Loureiro Ticle, 3822-1976, e o Teledoações 3822-4110, @La Esperanca, não tem um cedilha, La Esperança ou Esperanca e Vida, são aí os contatos. Obrigado, Viviane, obrigado, Josi. Obrigado, até a próxima oportunidade. Parabéns aí pelo trabalho sempre que fazem. A Rádio Cultura tá aqui, ó, de braços abertos para atender sempre vocês. Eu tenho mais participações, 1h52, deixa eu trazer aqui o Giovanni da Andrade Veículos,
porque ele tem aqui as ofertas que fazem parte da loja lá do Jardim Glória. E você tem um consórcio da Porto Seguros também, para que você tenha a oportunidade de comprar o seu carro mais em conta. Diga aí, meu caro Giovanni. Boa tarde, querido. Seja bem-vindo. Boa tarde, Renato Correia, e boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Cultura FM. Vamos começar as ofertas da semana. Fiat 500 Lounge Air 2012 com apenas 51 mil quilômetros rodados por apenas R$ 65.900. Temos um Gol 1.0 2013 na cor vermelha por apenas R$ 33.900. Temos um Ford Ka 1.0 preto 2013 por apenas R$ 28.000. Temos um Saveiro 1.6 2022 por apenas R$ 63.900. Temos veículos a entrar em estoque a partir... Opa, caiu aqui o áudio do nosso Giovanni da Andrade Veículos. Vamos trazer aqui. Vai lá, Giovanni, vamos trazer aqui já nesse finalzinho de programa. Houve um corte aqui no contato com o Giovanni. Vamos trazê-lo aqui, tá no Revista da Cidade. O Giovanni, que tem aí o consórcio da Porto Seguros para você fazer e aproveitar. São inúmeros carros, seminovos, novos, aquela troca com troco, e você tem essa condição de fazer do seu veículo algo também que é importante, atualizar o seu carro por um mais novo. Se você quer ir uma troca com troco, ligue lá pro nosso Giovanni da Andrade Veículos, localizada no Coronel Juventino Dias, em Lavras. Finalzinho aqui da participação do Giovanni. Vamos tentar aqui colocá-lo no ar mais uma vez aqui conosco, que falhou, pelo menos a mensagem que ele nos enviou agora há pouco. Podemos seguir? Podemos seguir daqui a pouco com o Giovanni. Antes, deixa eu dar uma notícia aqui, que um lavrense, ele foi eleito, um professor lavrense foi eleito reitor da Universidade Federal de Alfenas. O resultado será encaminhado dessa consulta aos universitários para a composição de uma lista tríplice a ser enviada no MEC, algo que é protocolar. A Universidade Federal de Alfenas, a Unifal, concluiu ontem a consulta à comunidade universitária para a escolha da nova reitoria da instituição. Foi divulgado pela comissão consultiva hoje que o professor Alessandro Antônio Costa Pereira, de Lavras, foi aí o candidato mais votado com 44,32% dos votos após a proporcionalização de acordo com o edital. A professora Maria Rita Rodrigues obteve 30,22% dos votos. Mesmo a votação sendo nominal, ambos os candidatos apresentaram os vices. A vice-reitora na próxima gestão deverá ser a professora Vanessa Bergamin Borali Marques, atual pró-reitora de pesquisa e pós-graduação. Nessa edição em Alfenas participaram da votação os docentes, professores, técnicos administrativos e estudantes regularmente matriculados, conforme critérios definidos em edital específico. Quem é que seria o professor Alessandro Costa Pereira, desculpe, ele é professor titular da Unifal desde 2017, é atual vice-reitor da universidade, graduado em odontologia pela Universidade Vale do Rio Verde, a Unincor, em Três Corações. Concluiu mestrado em 95, doutorado em 2000 e odontologia com concentração em patologia bucal pela Faculdade de Odontologia de Bauru, da Universidade de São Paulo. Ele é servidor da Unifal desde 1997 e agora deverá passar por uma apreciação do governo federal pelo Ministério da Educação, que é protocolar. Não há aqui, diríamos, nada que o impeça, a princípio, de um professor lavrense ser aí, pelo menos, o condutor dos destinos da Unifal pelos próximos anos. Parabéns ao professor Alessandro Antônio Costa Pereira, irmão do ex-prefeito Silas Costa Pereira. Eu tenho mais uma informação de que o Tribunal de Contas de Minas Gerais condenou aos gestores da Prefeitura de Perdões a uma multa de R$3.000 por irregularidades no contrato que previa a construção de parte da escola municipal na comunidade rural dos Machados. Segundo o denunciante, que delatou em regime de empreitada, ele foi contratado em 2022 pela Prefeitura de Perdões para a construção de 4 salas de aulas na comunidade Machados. Ainda no curso do contrato, a empresa foi comunicada sobre a paralisação da obra ainda não concluída, justificando a Prefeitura
de evitar danos financeiros ao município e à própria empresa. Além disso, o denunciante acusou a prefeitura de fazer uma outra concorrência para executar a parcela dos itens pendentes daquele contrato, onde ficou de forma evidente a total identidade de itens da planilha orçamentária do novo procedimento licitatório. Para aquele que fez a denúncia, houve uma tentativa da prefeitura de não cumprir com o pagamento do contrato já firmado, agindo com ilegalidade e causando prejuízos à empresa. Desta forma, o relator do processo, o conselheiro em exercício do Tribunal de Contas do Estado, Hamilton Coelho, concluiu pela procedência da denúncia e multou os gestores municipais de perdões em R$3.000 para cada um pelo erro grosseiro e pela infração grave de sobrepor ilegalmente objetos idênticos em procedimentos licitatórios distintos. Faltando 2 minutos para as 2 da tarde, estou aqui ainda com o áudio do nosso querido Giovanni. Deixa eu trazer o áudio dele aqui por completo. Vamos lá, Giovanni. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Cultura FM. Vamos começar as ofertas da semana. Fiat 500 Loge Air 2012 com apenas 51 mil quilômetros rodados por apenas R$65.900. Temos um Gol 1.0 2013 na cor vermelha por apenas R$33.900. Temos um Ford Ka 1.0 preto 2013 por apenas R$28.000. Temos um Saveiro 1.6 2022 por apenas R$63.900. Temos veículos a entrar em estoque a partir de hoje, hein? HB20 1.0 Comfort 2016, Ford Ka SEL 1.0 na cor prata 2015, Ford Ka 1.0 na cor branca 2019. Temos também agora, Renato, consórcio, somos filiados ao consórcio Porto Seguros. Venha nos fazer uma visita, fazer seu consórcio, que é uma boa opção hoje para você garantir o seu bem, né? E aquele abençoado final de semana a todos, com Deus. Obrigado, Giovanni. Obrigado à turma da Andrade Veículos, que está sempre conosco aqui, trazendo pelo menos boas ofertas para você trocar o seu veículo. Frederico Mesquita, 2 em ponto. Poxa, já chegamos aqui ao final da nossa participação. E tô aqui só destacando que tem mais um lavrense, Fred. Tem mais um lavrense como reitor da Uninco de Três Corações. Há um professor, que é o professor Alexandre Tourino Mendonça, também que é reitor de uma universidade privada, a Uninco em Três Corações, algo que nós devemos também levar aqui em conta. Mais um brilhando de lavras aqui nas cidades e nas universidades aqui do sul de Minas. A Tourino é gente boa. Falando isso porque estou sendo bairrista, porque senão eu nem almoço domingo lá na casa do meu sogro, nosso querido Eli Tourino. Tá lá ouvindo a gente lá direto de Ribeirão Vermelho. Renato Correia, começando então hoje o quarto Fli Lavras, e esse ano homenageando, meu amigo, nada mais, nada menos do que Cecília Meireles. Cecília Meireles, e as mulheres realmente estão na pauta do nosso Fli Lavras, 4ª edição. Então, nesta sexta-feira já começa a programação, essa edição dedicada, inclusive, a homenagem póstuma à nossa poetisa brasileira Cecília Meireles, que faz aí uma menção honrosa também a educadora Wanda Amâncio Bezerra Mendes, reconhecendo as suas contribuições inestimáveis para a cultura e para a educação. Sem dúvida, pessoal, vamos ler mais, especialmente essa geração nova, por mais que a tecnologia esteja aí, mas é importante a leitura. Eu ainda gosto ainda de folhear uns livros, gosto de pegar uns jornais, por mais que isso esteja acabando, mas ainda dá tempo e ler. Uma coisa eu aprendi com a minha mãe, a única coisa que não te rouba, meu amigo, é a educação. Então, vamos investir nela. Um abraço, Renato Correia, feliz aqui por a gente ter entregado mais uma semana, e essa semana foi especial, porque estivemos com você agora no nosso YouTube. Que legal! Para você que não acompanhou as nossas edições, por que não pega aí no fim de semana? Faz uma maratona, como a gente
gosta de falar, vai maratonar séries, maratona aqui o Revista da Cidade. Você vai ficar sabendo, vai ficar atualizado sobre tudo que aconteceu aqui. Você é do outro lado do mundo. Você, os familiares, amigos que não estão aqui, meu amigo, compartilha, se inscreve lá no nosso canal do YouTube, Rádio Cultura de Lavras, e vai assistindo aí. É a programação do fim de semana da sua TV e a gente fica muito feliz por esse prestígio. Beijo no seu coração. Segunda-feira, você sabe que a gente está de volta aqui, se o Papai do Céu nos permitir, sempre contando com a sua audiência, hoje no rádio e agora no YouTube. Um grande abraço, bom fim de semana. Obrigado para você que ficou conosco todos esses dias, e isso para nós é algo que não tem preço. A gratidão e também a responsabilidade nós queremos retribuir com profissionalismo e da mesma forma com respeito. Obrigado a todos aqueles que a partir de agora ficarão com ele, mas falando com a POC. Jefferson Fábio esteve aqui conosco, agradecendo o Breno Teófilo, sempre trazendo e enriquecendo as nossas imagens, a nossa equipe de jornalismo e, acima de tudo, você que faz para nós aquilo que tem de melhor o rádio, as amizades. Bom final de semana, boa sexta-feira para todo mundo. Sua força quem faz é você, basta o seu coração se abrir. Acredite no amor e pratique o bem.